Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Vossos Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui para falar sobre... Donnie Darko. Que não tem subtítulo em português. Darko mesmo Normalmente aqui. Que tem. bom. Thor, o mundo das sombras. Não, exato, aqui é só Donnie Donnie Darko mesmo. Darko. Jurassic World. O mundo dos dinossauros. Exato, o filme é de 2001, Sim. dirigido e escrito pelo Richard Kelly, Richard Kelly. que até então não tinha feito tanta coisa... Ele até depois de Donnie Darko ele não fez tanta coisa, Sim. ele fez Ele era mais um dois moleque, ele filmes. tinha uns 25 anos, né? Ele fez o filme de A Rocha com o Stifler, né? Isso, é o The Southland Tales. Não, peraí. Southland Tales. A Rocha? Não, é que ele fez The a Rock? caixa. The A Rock. caixa, ele fez uma refilmagem, essa é a caixa que eu assisti. Certo. Porcaria! Que é Peraí, com a o Cameron Diaz A e o... caixa é banco estatal, né, o cara? Jay- O A Caixa tem uma história boa do A Caixa, que ele é baseado num conto. Isso. É isso, né? É um conto do Richard Bateman, é isso? Cara, não Pai do tem Jason Bateman. Bom, que é Agora vai ser um jogado. conto que é baseado no... É interessante a história, né? A história Que é uma caixa que a pessoa fala assim, ó, se apertar esse botão, você ganha $1 milhão, sei lá. Porém... Porém, uma pessoa que você não conhece vai morrer. Né? Exato. E tem inclusive um episódio de Twilight. Foda-se. If you push this button, two things will happen. One, someone somewhere in the world who you don't know will die. Okay. And two, Não, mas sabe qual que é a sacada? No episódio do Twilight Zone, no final, chegou o maluco sinistro que traz a caixa, ele leva a caixa embora, e a pessoa, e agora, o que você vai fazer com a caixa? Aí ele fala, eu vou dar para uma pessoa que você não conhece. Então veja só. Cara, Burrinho não é tão ruim assim. Você lembra como era antes de você nascer? É igual. No Donnie Darko a gente vai ter caras conhecidas, né? Acho que Sim. mais o próprio Donnie Darko, que é o Jake Gyllenhaal. Darko, Tem a irmã dele, né? Que é a Maggie. Maggie Que Gyllenhaal. faz a irmã dele. Eles fazem irmãos no filme, né? Olha que beleza. Tem bem bacana. o filme ele é produzido pela Drew Barrymore, tanto que ela faz o papel da professora. Sim. É um filme que ela também investiu muito, ela curtiu a ideia Sim. quando ela descobriu o Richard Kelly tinha essa ideia, ela investiu, né? Ela entrou como produtora executiva. Sim. Quem mais tem? Tem a gente falando aqui antes de começar o vídeo sobre Batman, Superman, Zack Snyder, Sucker Punch. Tem uma atriz que fez o Sucker Punch, Sim, verdade, que é a que faz a namoradinha namoradinha do do Donnie Donnie Darko, né? Darko, né? Do Tem o Jimmy Seth, Bolha. tem o Seth Rogen também. Exato, ele de Seth bullying. Rogen, né? Então, É o primeiro papel, né, grande, né, do Seth Sim. Rogen no cinema, né? então você vê, é um filme Grande, Seth que Rogen. tem, né? Ele vem com essa pegada de filme adolescente, mas ele é uma ficção científica. Sim. Porque é engraçado porque você passa na escola. só vai aparecer, você só vai descobrir isso depois do filme, né? O Donnie Darko é um filme que ele passou meio batido, assim, como no lançamento, mas acabou virando um filme cult, porque ele tem um mistério muito intrigante, e as pessoas que não entendem o filme, né? A maioria das pessoas, eu, você, todo mundo, quando assiste a primeira vez, você fica boiando, você fica... É aquele filme que cria aquela conversa, aquele final que ninguém consegue explicar direito, e isso acaba Gera viralizando o filme, né? discussão, né? Vira um filme. Muitos filmes cult têm essa característica, né? Exato, é um filme que né, realmente não é muito claro. Ele pode até brincar com essa ideia de ser um filme adolescente, porque a gente vai ver o filme pela visão do Donnie Darko, que é um garoto que tem problemas. E aí, de novo, vai ver um filme comum de... Mas fala a verdade, você conheceu o Donnie Darko depois de conhecer o Coelhão Bizarro. O Coelhão Bizarro. O Coelhão Macabro. Cara, é engraçado porque o filme ele é de 2001 e eu... Era uma época que eu já tava indo muito no cinema, sempre gostei de assistir filmes, mas eu lembro de ter alugado, então eu não assisti nem no cinema, assisti sozinho. Então já foi uma época que já tinha criado um burburinho assim na internet. Você ouviu falar de alguém, você vê, sei lá, no Orkut, no Fotolog, o Coelhão eu com já uma frase. tinha interesse em ficção científica, uma coisa que eu gosto muito de viagem no tempo, seja ela nos quadrinhos É. ou nos filmes, né? Pô, Terminator 2 que a gente fez. Olha Clássico, que Mas eu vou te dizer que eu clássico nem sabia que tinha viagem no tempo no meio. Assim. Você chegou a saber antes do filme? Acho que eu cheguei, cara. Ah, não. Quando eu assisti o filme, me falaram assim, só... Pô, assiste que é um filme que tem um coelho gigante, é um filme bem louco e... Meu, o final é doido. Pô, assiste que é um filme que tem um coelho gigante, é um filme bem louco, o final é doido. Aí eu, pô, tipo, melhor resenha. Meu, o final é doido, Cara, mano, tudo que você precisa pra assistir o filme, É, não? fala, porra, é verdade. Não, é verdade. E muitos filmes entram pra história por isso, né? Esse filme, assim, ele tem uma qualidade... Eu já vou falar que eu gosto do filme, é um filme bem legal. Sim. Só que, assim, é um filme que, se não fosse essa questão, seria um filme meio esquecido. Assim, é um filme, primeiro filme do diretor, ia passar meio batido. E essa questão de ter esse mistério todo, essa coisa toda por trás, eleva ele a um nível
de conhecimento e viralidade muito maior, né? E a ideia é essa, é um filme que assim, ele não entrega respostas fáceis. Primeiro a gente vai discutir assim, existem duas versões desse filme. Sim. A versão cinematográfica, aquela que foi pro A versão cinema. que foi para o cinema, E exato. tem uma versão do diretor. Sim. A versão do diretor, ela tem um... Pode ser a versão que o diretor queria passar? Pode ser. Quando a gente, porque muitas vezes pessoas perguntam, né? Qual que é a diferença entre uma versão normal e a versão do diretor? Boa pergunta. Boa pergunta. Geralmente, a versão que vai pro cinema é a versão do diretor mesmo, é o que ele queria, que ele Geralmente terminou. sim. É. Mas às vezes existe uma certa pressão do estúdio, que não Sim. concordou com o final, ou o final às vezes tem que ser, tem que agradar o público em geral, não pode deixar tantas dúvidas. Principalmente filmes que, lógico, todo filme é um investimento de Exato. dinheiro pro estúdio, mas principalmente filmes que são ali os filmes mais comerciais, Isso. digamos assim. Então do se estúdio, os né? investidores veem que é um risco desse filme não fazer dinheiro porque as pessoas vão sair com dúvida, Aham. então eles vão falar, olha, até isso aí... Tem que dar uma mexe explicadinha isso aí. melhor. Ou até tem questões, até, por exemplo, vou dar um exemplo do diretores consagrados, assim, tem que editar o filme e depois soltam por questão de duração mesmo, assim. Ah, porque sim. o filme, quanto menor ele é, assim, de minutagem duração. mesmo, mais vezes você consegue, mais sessões você consegue fazer no dia. Exatamente. E aí mais rentável ele fica. Sim. Então isso é uma coisa até meio que, né, tipo, às vezes você não para pra pensar, mas... É simples, né? É Uma simples, matemática é. simples. Um filme de 2 horas, você encaixa ele, sei lá, umas 8 vezes no dia. É. Né, Por isso sei que lá. Kill Bill, por exemplo, foi lançado em 2 Duas volumes. partes. E na mente do Tarantino não era pra É uma ser coisa assim. só, não né? foi É uma Era um coisa filme só e teve que dividir porque, pô, você não vai fazer um filme de 4 horas e colocar no cinema, entendeu? Sim. Sim. A não ser que seja um cinema independente que vai passar Tchê, que tem 3 horas. É, sim. Nossa, pode crer. E aí, você poderia pegar, analisar cada caso a caso, cada corte do diretor. Por exemplo, você tem o Blade Runner. Cara, do o caso mais, Ridley. acho que um dos mais famosos, Acho que é o mais clássico, ou o mais né? clássico de Aham. versões. De Mas versões aí é o também o Blade Ridley Scott, Runner. ele tem, cara, né? Ele curte, Porque né? falam de Cruzadas, né? Que também é Que outro. tem Tem duas também. versões que falam que a versão do diretor é melhor. Então, no caso do Blade Runner, ele tem 4 versões, se eu não me engano. Mas assim, resumindo a discussão, teve a versão que foi pro cinema, que teve pressão do estúdio, todo aquele negócio. Lançou uma versão que explicava um pouco melhor Tinha o final, narração, né? tinha uma narração que explicava partes do filme. E o Ridley Scott não queria que tivesse essa narração, porque estava explicando demais, estava tratando o público como se fosse um público ignorante, infantil, talvez. Um público que não fosse sofisticado. E o Blade Runner é um filme sofisticado. Então, ele lançou a versão do diretor, que na minha opinião é a melhor versão do Blade Runner. E, por exemplo, o Senhor dos Anéis, por exemplo. Teve a versão pro cinema, e aí o Peter Jackson ele falou, não, cara, dá pra pôr mais coisa ainda. Fez a versão estendida, né? A versão estendida, ela é meio que uma versão do diretor também. O diretor falou, não, pode pôr mais coisa. E aí você não tem esse problema da minutagem no cinema em si. Sim. E assim, a versão estendida geralmente vai ser assistida por um cara que já é fã. Sim. E ele quer se aprofundar mais no universo, né? Então, E geralmente até sem pra quem problema. vai investir pra ter esse filme pra ele, não é quem quer só consumir. Exato. É. O Porque cara pra que comprou o consumir, Blu-ray. o cara que alugou, entendeu? A versão pra locação geralmente vai ser, ou até pra quem compra vídeo sob demanda, né? Uhum. Vai ser a versão de cinema, né? Sim. E agora do Donnie Darko, por que a gente tá falando disso? Porque o Donnie Darko, eu e o Bruno, a gente assistiu a versão que tá no cinema. Netflix, até a Sim, gente que reassistiu. tá com a razão de aspecto todo errado, tá quadrado, tá em standard definition. Olha, eu defendo a Netflix sempre. Mas nesse caso... Nesse caso, Cagaram no pau. E Cagaram no pau. o Empada assistiu a versão do diretor, e ainda Director's com Cut. qualidade ótima. E a primeira vez que eu vi, eu não lembro qual versão eu assisti. Eu Eu acho também que não foi lembro da minha. eu acho que foi original, na verdade. E nesse caso, a versão não do diretor, a versão de cinema, ela deixa muitas dúvidas. É um filme Sim. que gera discussões, e é isso que torna até um filme cult, porque Uhum. o filme, todos os filmes... As pessoas teorizam, né? Exato, em cima. todos os filmes dão liberdade pra teorizar, né? Sim. Por mais que umas teorias façam mais sentido que outra, Sim, dá essa margem, é legal, e isso dá uma longevidade pro filme. com certeza. A versão do diretor que a gente tá falando, ela explica mais. Uhum. Se ela explica mais, você vai tirar muito dessas teorias que as pessoas não falam, porque, opa, já tá explicado ali, Já tá explicado, acabou né? sua ideia. Chega. Então- Existem 2 tipos de diretores. Existe o diretor David Lynch, Ridley Scott é mais ou menos. David Lynch que assim, perguntam pra ele alguma coisa, nossa, mas essa cadeira simbolizava... Ele fala, é uma cadeira. Ele não fala nada. Tipo assim, ele deixa você pensar, viajar no seu mundo, ele não explica o filme nenhum, em nenhuma entrevista. Por exemplo, sei lá, Mulholland Drive. Exato, que é o filme que eu gostaria de fazer aí. Nós faremos Faremos em o breve. Mulholland Drive. Que é um filme que você termina, tipo, o Donnie Darko vezes 5, assim, e caralho, o que aconteceu?
E aí depois você pode tirar várias conclusões, mas você nunca vai ter uma resposta definitiva. Sim. E aí tem o tipo de diretor, que é o nosso amigo Kelly, que ele meio que fala assim, ele dá entrevistas explicando, sim, faz gráficos, olha o infográfico aqui, divulga o livro. Mas isso vai significava tal coisa? É. Não, de acordo com o livro do filme, na página 37, tá falando. Exatamente. Tal regra acontece. E aí a gente tem um universo todo cheio de coisas meio que inexplicáveis pra pessoa que assiste a primeira vez. Sim. E dentro do filme tem um livro que, teoricamente, explica pro Donnie Darko o que ele tem que fazer. Isso. E o diretor pega esse O livro... Philosophy of Time Travel. Philosophy of Time Escrito pela velhinha... Pela velha dos gatos do Simpsons. Velha Morte, né? Roberta A Velha Sparrow, Morte. uma coisa assim. Dona Morte, né? Dona Morte. Não, Dona Morte não. Lady Death. Doutora Morte. Vovó Morte. Vovó Morte. Morte. Vovó Morte. Grandma Death, é isso mesmo. E é basicamente uma... Assim, ele pega esse livro e coloca na tela, ele explica os capítulos pra você durante Na Director's versão, na Cut. versão do diretor. Exato. Então, acho que a gente vai tentar ao máximo abranger acho que essa parte, não, a não versão do diretor, que é, talvez até faça mais sentido pra história. Não, exato. Porque a gente, Eu acho que- a gente vai explicar Como eu isso tava mais pra falando, frente. eu acho que ele é uma das raras exceções em que a versão do diretor é inferior à versão que foi para o cinema. Certo. Ele explica muito mais e eu acho que o filme perde com Com isso. isso, E a certo. gente vai chegar Então lá. assim, a E a gente... gente vai explicar o filme todo. Vamos, cara, que análise Sim, completa. claro. Aqui é análise destrinchada. Mandando um abraço Sim. pro Risos V, né? O Rodrigo do RSSV. Aqui é review, Exato. né? Aqui é análise completa. Aqui é destrinchado, Então, spoiler a gente já, máximos. assim, despenca na história, a gente vai ver o Donnie, que é o Jake Gyllenhaal, ele tá perdido no meio da rua. Jimmy Então, Bolha. Esses dias comentaram no Cara, canal que a gente é. não falou o nome da atriz. Então agora, em respeito a essa pessoa, Sim. vamos chamar o Jake Gyllenhaal de Jimmy Bolha. Jimmy Bolha. Exatamente. Nós temos Jimmy Bolha. Falando, cara, eu adorei. Ele esse filme. escolhe muito bem os filmes dele desde criança. Desde né, criança, cara? cara. O Quando eu cara é vi foda, esse filme né? na adolescência, Jimmy Bolha, eu chorei de rir na parte do 500 dólares! 500 dólares! 500 dólares! Ei, eu quero 500 dólares! 500 dólares! 500 dólares! 500 dólares! 500 dólares! Mas enfim, Que é uma coisa racista. não fui eu, é o Jimmy Bolha que tava fazendo Jimmy isso. Você tem que Bolha. ver se não assistiu Jimmy Bolha, não sabe o que eu tô falando. É. Mas nesse caso, assim, a gente despencou na história e você já vê que o menino tem problema. Pô, o cara tá Lógico. acordando no meio da rua. E você vê ele andando de boa pra casa dele e tal, chega lá, né? Vai ter o turbilhão que é guardar essa cena. Você não entende por quê, né? A Cai turbina uma turbina de um avião. Você imagina até então que é um acidente. comum, né? Tudo bem que né, você imagina, se caiu uma turbina, cadê o avião? Não, uma puta cagada, né? Né? Sim, Você mas- fala, puta, será que o E filme aí vai começa, responder? começa a ficar um pouco suspeito, porque os caras falam, porra, não tem avião, não estamos achando Exato. avião. Porra, você saiu de casa bem na hora que a turbina caiu, É. por causa de um coelho gigante, que porra é essa? Então, a gente vai descobrindo isso que a gente vai ver. Que o que o Donnie, ele esconde muita coisa. Ele é um, ele é um personagem, né, que ele... A psicologia dele ainda é sombria, ele tem esse lado sombrio que a gente vai descobrindo aos poucos. Por exemplo, você descobre que ele tem problema, que ele precisa tomar medicação. Sim. Isso, E ele é ele- esquizofrênico? O que E é? não dá pra sei. saber. Porque uma coisa Não vai assim, entender, não justifica, por exemplo, por que o coelho? Sim. Por que o coelho? A gente vai... Pode A gente falar. vai abrir... Não, a gente vai Então. falar tudo, né? Sim, já começando. Aí assim, já pegando pela minha teoria do Donnie Darko, É. que é baseada na versão dos cinemas. Certo. Tá? Na versão dos cinemas, o personagem do coelho, no fim das contas, você vai descobrir que ele é meio que uma personificação ali de um amigo, né? Isso. Que tava É que lá ele na tá- festa é, e que acabou Dude que tava matando. andando Isso. de carro. Exato. E que acabou matando a namoradinha do Jimmy Bolha e foi assassinado pelo Jimmy Bolha com um tiro, né? No olho e tal. Então, assim, esse é o coelho, beleza. Por que coelho, né? E aí, assim, esse cara, ele tem uns desenhos de coelho e tal. O tema do coelho, ele aparece algumas vezes no filme. Certo. Ele aparece até... A professora de literatura tá lá, ela falando sobre os coelhos e tal. Ela dá Só uma... lembrando, acredito que você vai falar nisso também, Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Cara, Maravilhas. é o maior símbolo, É o maior símbolo do de entrar coelho. na toca do coelho, é você Entrar entrar na é a toca porta do coelho. pro mundo das maravilhas, Pode é o Sim, coelho. é a porta para outra dimensão, né? É. Seja lá o que isso signifique. No Matrix, por Drogas. exemplo, a gente tem lá, né? Siga o coelho branco, Siga o coelho né? branco. O que é isso e tal. Aí é só uma curiosidade que eu acho que isso não foi proposital, mas até a música que abre o filme é a música do Echo and the Bunnymen. Olha, Eu acho que é Echo e proposital, os cara. Homens cara, Coelho. tudo é proposital. Como assim? Não. Não, é coelho. Se fosse assim... Ah, É menina do parecido, Sucker né? Punch. Né? Não, pode ser. Mas é que, puta,
A trilha é um capítulo à parte pra galera do pós-punk no Wave. E é legal porque o filme se passa nos anos 80 e ele tem um feeling de anos Mas a 80 gente tem muito que legal, falar, né, cara? É exato a data, é 1988 e o 8 ele é muito significativo no filme. Ele aparece citado várias Porque vezes. se ele cai, vira de lado, vira infinito. Cara, eu pensei a mesma coisa. Porque o 8 deitado é o símbolo do infinito, cara. Segundo a numerologia. Todos Não, os não, números não. somados acabam dando 8, né? Sei lá. Se Como você é que é a curte irmã esse- do Gugu que fazia os negócios? Mano! Não sei o que liberato. Não sei o que liberato, É. pode crer. Um Fala, abraço. Ela também é nossa... 5 mais ouvinte. 3 Tá no é Periscope 8. também. E 8 é o número do coelho, sei lá. É o número da comunicação. Nossa, isso aqui é verdade. É. Tá? E aí você vê que é engraçado porque essa... Ela não é o cara da numerologia. A gente não tem isso, mas a gente tem um análogo que é o cara da autoajuda, né, nesse filme. É, que é o Patrick Swayze. Dirty Dancing, né? Como é que Pô, é? é isso Ghost, aí. Just Dance é o... Ghost e tal. E ele tá aqui uns papéis bacanas dele, né? Ele é um profissional, né, da autoajuda que Sim, no, sim, fim, no sim. fim ele é um dos pilares da moralidade desconstruída. É, a gente vai O filme falar traz. acho que dos outros personagens, mas só termina essa teoria que eu quero ver onde ela vai dar. Ah, sim, do coelho? Do coelho, Ele- você tá falando. Coelho. Só pra... Não, tá. Bom, e aí, tudo bem. Na versão do diretor, a gente vê que o coelho, ele é o... Como o rapaz morreu, ele vai ser um agente transformador na vida do Donnie Darko. E aí, isso que... Essa é uma das partes que eu não gosto da versão do diretor, porque eu acho que o coelho, ele é muito mais significativo se ele não for acidental. Porque, considerando a versão do diretor que, porra, ele matou aquele cara... Portanto, aquele cara vestido de coelho é o cara que vai levar ele pra fazer as coisas e tal. Na versão do cinema, isso ele não justifica por que é um coelho, né? Mas na versão O como cara que, tá como que vestido? justifica na versão do diretor? É que, na verdade, assim, Bom. existe toda essa teoria do livro, a filosofia da viagem no tempo, né? E isso, esse livro, se você ler lá os 2 capítulos, eles meio que explicam o filme, entendeu? E aí você começa a ter teorias específicas explicando cada coisa. Por exemplo, o livro cita exatamente que quando existe uma anomalia no espaço-tempo lá, que no caso, acontece de vez em quando, é criado um universo paralelo, um universo tangente, que eles chamam. Isso. E aí, por exemplo, a turbina caiu no universo tangente, Isso. e aí você tem que... E ele coloca vários elementos, várias regrinhas. Ele cria um framework, assim, cheio de regrinhas. Isso. Inclusive, assim, os A mortos, versão- então, porque, os ó, mortos que ajudam as pessoas. Isso tudo que a gente vai entendi. explicar. E aí, o coelho, tipo, ele é basicamente... Ele só existe porque ele tinha que existir especificamente e tal. Não tem toda... Eu entendi o que o Bruno quer dizer, que assim, não tem todo o significado oculto que teria, talvez, uma coisa que aconteceu por Não, acidente. porque né? isso, pra mim, por mais que foi por um acidente, porque o coelho, porque depois que você vê o Donnie matando o carinha, Sim. na minha cabeça eu fez um pouco desse sentido, não tendo visto a versão normal, a versão Sim, do a cinema. versão do cinema. Então, Que ele pra mata o justificar coelho. por que o coelho fica aparecendo e por que, de novo, quando tira a máscara, ele vê o cara já com o olho... pra sangrando. mim já era lampejo do futuro, o que já estava acontecendo, então é um reflexo da culpa dele do futuro. Sim. Porque dá a entender que pra mim, por mais que isso... Já começou a ficar maluco. gente. Já ficou a explicar, a explicação parece que é da versão do diretor, mas na verdade é uma impressão que eu tive ali pra justificar, porque o Frank aparece, né? O Frank ele tira a máscara, Sim, então sim. fica claro que é aquele menino, porque senão fica acidental do nada, assim. E inclusive, uma das frases que ele fala, né, quando eles estão no cinema, ele fala assim pro Frank, ele fala, por que você tá com essa roupa de coelho? Cara, acho fantástica e essa aí frase. ele fala assim, por que você tá com essa fantasia de homem? Why you wear that stupid bodysuit? Why are you wearing that stupid man suit? Essa De ser fantasia humano. idiota de Essa homem. fantasia idiota de ser humano. E assim, uma explicação bem rápida entre a versão do diretor e a versão do cinema, que eu acho que isso é importante. A versão que foi para o cinema, ela não explica como ele viaja no tempo, ela não explica por que o avião quebrou lá no ar, ela não explica como ele criou o portal, ela não explica de onde vêm os digamos, poderes do Donnie Darko, né, de ele enxergar esses seres, de ele conseguir meio que prever o futuro, de ele conseguir ver aquelas bolhas saindo das pessoas e prevendo o futuro das ações daquelas pessoas. Né? No cinema, nada disso é explicado. Na versão do diretor, existe uma explicação. E a explicação
É uma maluquice foda. Pior É tipo ainda. assim, exato. É tipo assim, ele vira e fala assim, olha gente, existem anomalias temporais. Que às vezes acontecem. E você fala, mas Isso por é quê? uma das poucas Não, coisas que não se explica. É, não, É porque é anomalia, né? Anomalia, É tipo assim, sei lá, Deus tropeçou, aconteceu um negócio. Aconteceu assim, lá. Quando acontece uma anomalia temporal, é criada uma timeline separada, que eles chamam de universo tangente, só que essa anomalia, ela dura por pouco tempo. Ela é uma anomalia meio que não tá funcionando ali. Ela meio que, quando cria-se essa anomalia, o universo primário, ele fica instável. E Isso. ele só dura algumas semanas. Eles falam assim, algumas semanas no livro, é assim que fala. E aí daí que vem os 28 dias, Por 12 isso horas e tal. Isso. E aí o que acontece? E aí, Tipo, e aí uma pessoa vai ser selecionada pelo universo bizarro. Que no livro eles pra chamam ser- de o receptáculo vivo. receptáculo vivo, exato. Cara, eu acho que a o primeira Donnie vez que eu assisti a versão do do diretor. diretor. Então, que vai ser o receptáculo do É tipo um desses escolhido, poderes, assim. tipo escolhido. Vamos chamar de O cara- escolhido. a missão dele é salvar o mundo. A missão dele é acabar com o bug no universo. Exatamente. E pra acabar com o bug no universo, ele vai fechar o universo tangente e voltar pro universo E aí você principal. justifica até a morte dele nesse sentido. No universo... Pra corrigir a falha. Pra corrigir a falha. A seria falha isso. do universo, ou seja, dá um papel Isso. dele até grandioso, ou seja, pra Muito. salvar um universo pra Exato. corrigir essa anomalia. E aí ele fala assim, por exemplo, tá, tudo bem, mas por que ele vê o coelho? Aí o cara inventa uma regra, ele fala assim, não, porque é o seguinte, nesse universo bizarro, o receptáculo, ele tem poderes. O poder do fogo, o poder da água, ele faz exatamente isso. É o Super Airbender, é o força, Avatar. Ele virou o avatar É o do Last dobrador. Airbender. Não, por isso que o Super Donnie Darko força, é normalmente o personagem Stan Lee, né, cara? D&D, D&D, né? Donnie Darko. Sim, Daredevil. é verdade. Tipo, ele tem A alguns menina poderes, brinca, né? diz, a namoradinha Ela dele, fala ela isso, fala, né? nossa, Donnie Darko, esse É nome, verdade. nome de super-herói. É, então. Peter Parker, Bruce Banner, Matt Murdock, tudo, Drew né? Miller. Não. Não, esse não rola. E aí ele Pedro tem... Prado. No Brasil, Peter Parker era Pedro Prado. Sim. Parabéns. E aí o que acontece? Aí ele inventa essas regrinhas que as pessoas que morrerão no universo alternativo, eles aparecem o tempo todo pra esse escolhido e eles forçam ele a salvar aquele A mundo. cumprir a missão dele. Então, eles falam, então, quando o coelho fala assim pra ele, ó, estoura o cano da escola, é porque ele sabe que vai estourar causar. o cano, aí ele vai voltar com a menina pra casa, vai conhecer a menina. Tá. E daí ele inventa outra regra lá. Toda vez que acontece uma anomalia temporal, um objeto de metal, ele é bem específico, um objeto de metal é criado e inserido nessa realidade. Então assim, ele explicou? Explicou, mas que bosta! Então, você Tipo, perde que bosta de explicação. o duro é isso, você perde o efeito, perde o a mistério. consequência, exato, o mistério que você dá até importância por não conhecer esses detalhes, você dá importância pros atos do Sim. Donnie durante o filme, Exato. e até, por exemplo, você perde até a parte filosófica, até que a gente interpreta. Quando eu comecei, né, a gente começou já falando do Donnie, que ele é um cara que aparenta ter problemas, você pode dizer porque garotos adolescentes têm problemas. Sim, lógico. Você tem, tipo, sabe, você pode... E o filme meio que faz uma crítica também ao negócio de você tem problema, tem que tomar remédio. Exato, né? A não, cultura exato. também Aí você do- vai ver todos os outros personagens. Você citou o Dirty Dancing, o Patrick Swayze, que ele é um Todo mundo tem um exemplo. esqueleto no armário, né? Exato, ele é um exemplo da boa conduta, ele até vende aí vídeos motivacionais, a professora de educação física dele é a que segue isso, segue né, certinho. Ele, por mais que tenha um problema, ele é um cara muito inteligente, tem uma percepção da vida e de mundo muito perspicaz e afiada. Sim, Né? com Ele certeza. consegue, por mais que às vezes ele pode parecer desrespeitoso com o mais velho, mas ele tá lutando contra essa autoridade que quer pôr uma lógica ruim. E ele é um cara que corre contra a corrente, né? E aí você vai ter os dois Tipo assim, lados, até né? os meninos que fazem bullying na chinesa, né? Tipo assim, ele meio que, deixa ela em Não, paz. exato, a Tipo chinesa... assim, ele não defende ela com todas as letras, mas ele, não... Tipo, porque não tem lógica, Por dentro né? dele, ele sabe o que é certo e Você vê errado. que ele tem uma visão de mundo, até quando ele justifica, às vezes é normal, pô, que os Smurfs são sexuados. Né? Ele deu uma teoria e ele fala com mais certeza, mano. Quem criou o Smurfette foi o Gargamel, ele com uma arma na Mano, mão. não faz sentido isso E ele tem daí, uma né? puta mira. Pau, Ele acerta mentira. tudo, tem uma puta mira e ele explicando de boa, mano. Cara, O que Gargamel engraçado que que criou a Smurfette. eu nem lembrava que essa cena tinha uma arma, assim, porque foi tão descolado, tipo, ele conversando com os amigos, e os caras, para de falar essas paradas de inteligente, assim. First of all, Papa Smurf didn't create Smurfette. Gargamel did. She was sent in as Gargamel's evil spy with the intention of destroying the Smurf village. As for the whole gangbang scenario, it just couldn't happen. Smurfs are asexual. They don't even have
reproductive organs under those little white pants. Então, aí você vê, você tem esse. Você cria os contrapontos na vida dele. Porque ele tem pais muito gente boa. Sim. Ao meu ver, assim, até o pai dele é bom relaxadão de boa. O pai dele é relaxado até demais, a mãe também, né, respeita muito o ele opinião chama ela de deles. bitch. Mas aí tá, mas ela tá vendo que o filho tá crescendo e que tá com problema. Mas ela não corrige ele. A questão do adolescente rebelde. Exato, tá passando... é isso que eu tô falando. Você tem, por exemplo, a professora da Drew Barrymore. Ela é uma professora que ela tenta ser diferente, né? Tentar estimular de uma maneira diferente. E, de novo, a sociedade como um todo, uma escola como um todo, não quer. Contra ela. Chegam até a querer banir um livro. Ou seja, banir um livro. Banir livros é meio que um símbolo universal de pior censura que pode existir. Cara, exatamente isso. Você pega o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, uma história de ficção científica, qual que é o tema? Queimar livros, literalmente, assim, né? Porque, a menina, sabe, curiosidade legal. A menina que roubava livros. Pô, eles estavam queimando livros. Então, Fahrenheit 451. Você sabe qual a temperatura que o papel queima? 451 graus Fahrenheit. Exatamente. Fica aí com mais essa. Exatamente. E pra você que perdeu a minha palestra sobre distopias do cinema, que eu falo de Fahrenheit, entre aqui nos bonspoeiros.com/VIP, que talvez a gente vai liberar pra você por um tempo limitado. Foi uma palestra que eu dei no Congresso Nacional de Cinema do ano passado. Então, nessa parte, assim, eu acho que, cara, existe uma coisa muito boa de o filme ser uma história de verdade autocontida. Tá. O cara criou um universozinho, e ele deu as regras dele malucas e eu acho que perde um pouco a graça do filme mesmo quando você descobre. Só que eu acho melhor ele ter feito isso do que simplesmente jogar coisas que aparentemente não fazem sentido, aliás, que não fazem sentido de verdade, pra te deixar, tipo, ele te joga umas bolas pra você ficar no malabarismo. Entendi. Sem que você nunca vai entender, porque nunca tem nada ali pra entender. Entendi. Só que o problema é de que quando você entrega a história e a história é simplesmente assim... beleza, tipo, agora faz sentido, eu entendo tudo que aconteceu, só que perde um pouco a elegância do filme. Total, exato. Então, acho que assim, acho que o maior exemplo que dá pra gente dar nesse caso é o seguinte, no fim do filme, o Donnie Darko ele volta pro passado, digamos assim, pros 28 dias atrás, e pelo que você entende no filme, ele escolhe morrer. Sim, ele escolhe estar no quarto dele quando vai cair a turbina. Quando cai a turbina. Porque fazendo isso, ele vai evitar que, por exemplo, que a namorada dele morra, que a mãe dele morra, que a irmã dele morra, que as pessoas sofram, né? Que por exemplo, que o cara lá, o taradão lá, o pedófilo, o Patrick Swayze, que ele vai algumas coisas, algumas coisas, vão acontecer pro mal, né? Por exemplo, o Patrick Swayze nunca vai ser descoberto, mas assim, ele decidiu, pelo amor que ele tem pelos outros personagens, eu acho que nem ele decidiu pelos morrer. outros. O que me deixa claro, as evidências que eu busco no filme, que eu vejo, ele tem uma psicóloga. Ele tem lá o psiquiatra. Ele tem lá as sessões com ela e ele diz muito que ele não sente que ele pertence àquele lugar. Certo, faz então, sentido. Ele já se sente deslocado. Ele tem até um normal de adolescente, mas um adolescente meio depressivo que seja. Ele tem a sexualidade dele muito ativa. E querendo ou não, na menina, namoradinha, ele vai ter os dois, cara. Ele vai se sentir pertencente. E ele vai ter a sexualidade dele, vai desabrochar, vai poder se descobrir como uma pessoa sexual. Ele transa com ela? Não transa. Não mostra, ele transa, acho que ele transa no quarto, que ele sobe com o quarto com ela. Não, que bom, porque mas então mas ele não as tá fanfics que eu escrevi ele não tá teriam lá no sentido. meio, e aí na hora ele desce, que é a hora que ele decide... Mas a questão tá... Bom, eu também... Ele desce, que é a hora que ele decide... Mas a questão tá... eu também... Não lembro. Mas a questão não é nem por isso, é mais pra o significado é, a partir do momento que a menina morreu, ela é por mais que a mãe dele... É uma grande motivação. Sim. Ela é o elo pra ele existir. Ela é o elo pra ele existir, mas ele não pode existir se ela deixar de existir. Porque se ele manter, não tem como... Parece você falar, ele volta no tempo... Ou talvez ela morra de novo, e assim... Exato, a gente vai descobrir, a gente discutiu né? um pouco disso, assim, por exemplo, quando ele volta no tempo, ele sabe que ele voltou pra morrer, mas ele lembra de tudo que vai acontecer, por exemplo, ele podia mudar toda a história, impedir que a menina morra e continuar com ela, impedir que a mãe morra. Só que tem um problema, porque talvez ele não lembre, né? Exatamente. A gente entende que ele lembra, por quê? Porque no final, quando ele volta no tempo e aparece no quarto dele de novo, antes da turbina cair na cabeça dele, ele tá dando risada. E aí, eu acho que essa risada é uma das coisas mais enigmáticas do filme, porque é a coisa que não se explica na teoria. Por que ele tá rindo? Porque ele sente o alívio de que ele salvou o mundo, missão cumprida, legal, ou ele, tipo,
é que tá, entendeu? Qual que é a grande motivação dele tá rindo e escolher morrer. É. Porque se ele tá rindo e ele entende o que aconteceu, ele escolheu morrer, não é por acaso, né? Então essa é a grande questão, assim. Os outros personagens não lembram, a gente tem alguma evidência. Tem evidência de que eles sentiram aquilo de alguma forma. Que a gente interpreta quando eles acordam, parece que eles tiveram um pesadelo, eles coisa do tipo. ou revivendo aquele sentimento do que aconteceu no final daqueles personagens. O Frank que passa a mão no olho. Exato, o Frank que não tomou o tinto, ele vai sentir uma coisa no olho. O pedófilo que vai acordar no desespero de saber que foi descoberto. Certo. A mãe que... ele acorda assim, chorando e tal. E aí é uma questão até... Será que ele lembra do sentimento dele de ser descoberto e ser... e ter a parte vexatória, e ser o Ben Affleck no Garoto Exemplar? Vamos falar assim, da mecânica, da física existente no filme. Eu acreditava que era... Acho que é bom a gente explicar, né? O filme assim, falar da física e explicar, tipo assim, o passo a passo do filme, e aí a gente viaja nas teorias. Não, só um parênteses que eu acho que entra nesse caso, é que esse caso de quando ele acorda, né? Ele tá rindo e ele escolheu morrer, eu acho que essa teoria ela faz todo sentido na versão do cinema do filme. Porque eu acho que ele entende que ele fala assim, não, eu não entendo que foi tipo uma anomalia temporal maluca. Sim, exatamente. Parece que foi uma coisa meio que um paradoxo de predestinação, que assim, ele falou, só eu posso salvar essas pessoas, só eu posso quebrar esse loop. É um ciclo. Esse loop infinito, né? De que eu posso ir e voltar no tempo, tá, mas as pessoas vão morrer. Então assim, ele fala, não, eu escolhi quebrar, então eu vou morrer, por isso que e as pessoas vão sobreviver e vão continuar vivendo. Por isso que eu dei a explicação o motivo de justificar que não foi só pelos outros personagens. Acho que o mais forte que acontece dele decidir é porque ele tá com a menina morta no carro. Não, pois é, eu concordo. Depois que eu acho que é da menina. Eu concordo. E aí que eu acho que é uma questão central, assim, a menina morrer, porque é o seguinte, parece que, pela explicação oficial do filme, todos os agentes, porque você tem os agentes mortos, que são, no caso, o Frank, que morreu, e a menina que morreu também, que levam ele a fazer as coisas que o universo precisa que ele faça, né? Para que o universo seja salvo, digamos assim. Mas você também tem as pessoas, e isso que é um conceito assim que pra mim não tinha entrado na cabeça, mas o livro deixa claro que você tem também as pessoas vivas que ajudam ele e empurram ele nessa direção. Se você assiste o filme sob essa ótica, você começa a ver que todo mundo dá pequenas dicas, isso desde o começo do filme, desde a irmã dele falando, mãe, ele não tá tomando remédio. Porque o que isso acontece? Isso faz ele tomar um remédio de novo, e é o remédio que faz ele ver o Frank. Ele vê o coelho. Ele vê o coelho sempre que ele toma um remédio. Segunda coisa, por exemplo, as ações do Frank, que são mais explícitas. O Frank fala, vai lá e queima essa porra. Né? E ele vai e faz isso. Tudo que é feito, por exemplo, quando ele quebrou o cano da escola lá. Que aí depois a gente descobre também que pelo livro ele tem poder sobre a água e tem super força, que como ele coloca o machado na cabeça do cachorro de bronze lá. Isso foi essencial para a história acontecer, porque primeiro a escola estava totalmente enchente lá, cheia de água, né? E também não sei nem se ele usa essa água depois para fazer o portal, depois a gente fala disso, mas por a escola estar desse jeito, ele tem que ir andando para casa, ele não vai para escola, e aí ele conversa com a menina, e aí que eles começam a namorar. Até a questão da porta, da cellar door, que ele chega lá, tá conversando com a professora, e ela tem uma palavra escrita na parede, tipo, e ela fala, essa é a palavra mais linda da língua inglesa, a frase mais língua, e é isso que ele usa para entrar num lugar que a menina vai morrer depois. E até, por exemplo, a questão da professora falar, menina, você é nova aqui, escolhe aí ficar no lugar do menino mais bonitinho da sala que você acha. Todo mundo parece que tá conspirando e ajudando, e dando aquele empurrãozinho para ele fazer e cumprir a missão dele, né? E aí a gente vai descobrindo isso com essas questões. Assim. E aí, de novo, se ele, na versão do diretor, quando ele arruma o universo lá cagado, paralelo, ele volta pro universo consertado, digamos assim. Isso, o diretor fala isso, ele explica isso, né? Explica que ele conseguiu arrumar esse problema e voltou pro universo principal. Ele não precisava morrer, pela versão do diretor. Sim. Agora, ele escolheu morrer. Então, e aí você pergunta a motivação dele. Exato, você perde muito
acho que da profundidade até da história. Da escolha dele, né? Dizer, você não consegue entender. A maior dúvida na versão do diretor é essa. Por que o personagem decide morrer se ele consertou tudo? Se ele consertou, ele resolveu o problema. Entendeu? Enquanto que a minha teoria é, por quê? Porque, isso eu tô considerando, de novo, a versão do cinema. Por que o Coelho dá as ordens pra ele, né? Versão do diretor diz, porque quem morre dá umas dicas. Sim. Essa é a versão do diretor. A versão do Bruno, a minha interpretação é o seguinte, isso é um ciclo. É um ciclo que se repetiu sei lá quantas vezes até todas as peças se encaixarem. E foi isso. Ele E essa conseguir. última vez que é a que você assistiu. Exatamente. Todas as outras aconteceram. Todas as outras aconteceram. Por exemplo, uma vez aconteceu e ele não ficou com a menina. Aí ele, não, vou voltar. Tipo assim, aí ele entendeu talvez a viagem no tempo, voltou. E aí ele fez de novo, fez de novo, fez de novo. E aí essas memórias, talvez elas foram, esses casos, eles foram se acumulando até um ponto que você tem o cenário perfeito, depois de sei lá quantos ciclos, que ele falou, não, agora o meu ciclo podem fechado. ter sido infinitos e continuar E a gente sendo se ele sabe. não morresse. E se fosse uma versão... Existe um negócio engraçado, que existe o teorema do macaco infinito. O que é isso? Explique pra gente. Teorema, Isso é novo. o teorema do macaco infinito. Que é o seguinte, se você jogar infinitos macacos numa sala, digitando qualquer bosta assim, num teclado, né? Por tempo infinito, eventualmente algum dos macacos vai produzir todas as obras de Shakespeare. Né? Sim, Probabilisticamente falando, isso é fato, porque você está jogando infinito. Infinito não é um número muito grande, é um negócio imensurável. Então, assim. E é engraçado porque a mente humana não entende o infinito. Ela não consegue conceber que um macaco vai digitar todas as obras de Shakespeare. Vamos supor, um número de universos infinitos, a gente tem todas as possibilidades possíveis e imagináveis. A gente tem exatamente assim, universos completamente diferentes dos nossos, universos completamente muito parecidos com uma coisa diferente. A gente tem um universo que eu fui no meio do ABC, tem um universo que não existe ABC, tem um universo que eu sou o Shakespeare. Multiverso, né? Universo paralelo. Todas as possibilidades que podem acontecer, acontecem. Uma coisa infinita. Isso é foda. E a probabilidade, ela trabalha com isso, né? Ela trabalha com as possibilidades daquilo acontecer. Algumas acontecem, outras não, mas a probabilidade, ela é um número que ela tá te dizendo assim, isso aqui é o que pode acontecer. O que vai acontecer por isso que eu tava é outra falando coisa. né? da mecânica da física da viagem no tempo. É isso de... Porque a versão do diretor lida com multiversos. Ou seja, existia um universo paralelo. Uma vez você corrige ali, ele deixa de existir, ele volta pro esse universo tangente. E o presente é o que continua existindo uma timeline só. Exato. Se a gente considerar do primeiro, do filme em versão de cinema, dá a entender que é como se fosse um De Volta pro Futuro. Existe uma timeline só, e ela é feita para existir daquele jeito, e o ciclo sai quebrado com a morte dele. Por isso que dá um pouco dessa explicação. E aí a gente. O motivo inexplicável é por que ele? Porque o ciclo se quebra com ele. O que eu acho que é uma pergunta muito mais interessante do que a pergunta da versão do diretor. Sim, na verdade, assim, eu não me vejo a pergunta por que ele. Eu vejo que. Eu vejo como uma casualidade. Sim, o ele filme ter descoberto. Mas ele foi um escolhido, assim, de certa forma. Eu não gosto de ver, eu acho que se ele for enxergar ele como um escolhido, pra mim o filme perde força, que a gente vai ser o filme da versão do diretor. Eu também acho. Nesse caso eu vejo da casualidade, foi do interesse dele e de ter as pessoas certas no lugar certo pra motivar ele. Entendi. E até, por exemplo, quando você fala, foi o Frank que deu as ideias, o entendimento realmente é uma parte da psique dele, que já viu algum plano maior que ele não tinha conhecimento, ou seja, inconsciente. Então ele personificou, sei lá, no Frank, que é de novo. Era essa a imagem que eu tinha, de novo. Então ele já tinha a noção do futuro, porque quando ele tem as minhocas saindo do corpo, ali é um pouco de didática pra mostrar, olha, ele tá vendo que ali é o ponto A e ele vai terminar no ponto B. Ele vai terminar naquele ponto B, ele tá vendo o futuro. Então ele tá vendo o futuro. Então o buraco de minhoca, né? Assim, que a gente chama na física de a conversa, quando você dobra o espaço-tempo, porque a gente volta aí pra um pouco de explicação que a gente deu no próprio Interestelar. Que é assim, a gente vive num universo de 3 dimensões, na verdade de 4 dimensões, só que a 4ª dimensão a gente não consegue ver porque é o tempo. Ela é inexorável, ela está passando e a gente não consegue manipulá-la. A gente viaja no tempo só em um sentido e numa velocidade constante. Você consegue manipular as suas 3 dimensões, né? Pra lá, pra cima, pra baixo. Largura, profundidade, né? Exatamente. Só que você não consegue manipular o tempo. Pelo menos a gente ainda não tem tecnologia pra isso, né? Vamos esperar. E o que eu acho é que quando o buraco de minhoca é basicamente quando você tem aqui como se fosse
o espaço-tempo como se fosse uma folha, Sim, e você junta os dois e É um exemplo interestelar no no meio, né? exato. Você cria um furo no meio. E ali você, por exemplo, nesse caso, ele fala de, tipo, o livro em si, ele fala dessa questão de que dos universos, quando tem essa anomalia, que é criado um universo tangente. Então, assim, na teoria do Donnie Darko existe um universo, e aí quando existe essa anomalia, é criado um universo tangente. Que fica tudo instável e... Exatamente. E aí eles usam correndo umas risco palavras, de- tipo assim, eles falam, e aí a sustentabilidade cria um buraco negro que implode o universo. Tipo, Não, aí foi Technobabble, né? Technobabble, mas assim, Ah. buraco negro, tipo, não vai implodir o universo, né? É que tá, é questão de pegar e usar umas coisas meio científicas pra... Pronto, ele Fazer usou um- o conceito da ciência e ele usou de muletas pra fazer sentido naquela história. Exato, Mas nesse sentido, por exemplo, voltando se a gente acreditar que é um universo só, que ele não é um escolhido, que não existe seres que escolheram ele Que pra escolheram ser. ele a dedo, né? Você vai ter, por exemplo, ele existe lá a velha A doutora Vovó Morte. Vovó Morte, que escreveu o livro que ele tá lendo. E na minha Então, opinião, ela foi a escolhida receptácula viva no passado, porque o livro é escrito em 1944 e 88, então tipo assim, sei lá, de vez em 44 anos, sei lá. E ela, inclusive, cita no livro, assim, que isso acontece no passado. Tipo, tem um mito, ele fala, tem um mito maia de um soldado que foi morto por uma flecha vinda de um lugar que não tinha soldado nenhum, não tinha nenhum exército. Então assim, a anomalia nessa época era uma flecha, tem que ser sempre uma coisa de metal. Ou então um cavaleiro templário que foi... que morreu pela própria espada que ele nem tinha forjado ainda. Que é basicamente o que acontece com o Donnie, né? Ele cai com o avião do futuro uma que ele turbina do avião. mesmo jogou, assim. Sim. E aí ela coloca todo esse contexto meio que religioso junto com a parte científica. E no livro ela meio que faz uma introdução agradecendo, é como se ela fosse freira, assim. Então a gente entende que ela tem essa visão, mas talvez não seja Então, o isso filme, a realidade, até a né? versão, né, por exemplo, você assistiu a versão do diretor, você gostou do que você assistiu? Cara, eu gostei. Com essa explicação, você prefere, por exemplo, você já sabe o que a gente fala, antes até da gente gravar, um pouco da nossa opinião, pra você ainda continua com a versão que você assistiu. Cara, eu, na verdade, assim, preferiria que não tivesse essas explicações todas e a gente conseguisse entender isso numa discussão, eu, você e o Rod. Tipo assim, nós três conseguimos entender o filme sem precisar de uma bíblia pra ler. Entender as regras do filme. Porque Ele aqui não dá, isso é um problema, isso mais uma vez enfraquece o filme. Se ele te dá as regras, você fala, mas o filme não justifica isso em nenhum momento. por exemplo, uma dúvida que eu tive, assim, por que o menino, né, o Donnie, ele vê como um ato de Deus essa coisa de viagem no tempo. Certo. Ele tenta ver isso, será que Deus... Ele estuda num colégio religioso também, tem Cara, toda essa questão. no colégio religioso, mas sempre o nome do colégio Middlesex. Middlesex. Será que é proposital isso daí, né? Deve ser, Tem né? as regiões, né, Da Inglaterra, né, que é Sussex, Middlesex. Tem. Né? Porra, Mas é será engraçado que deve porque, ser tipo, proposital, middle né? school... Middlesex. Entendeu? Voltando um pouco pro... Não, por favor, Não, termina. só pra ver, procurar esse sentido assim, porque, de novo, ele lê o livro, você não sabe o que ele tá lendo. Entendeu? Então, por exemplo, você tá trazendo informação... E a versão do cinema não mostra muito do livro. Mostra, então dá pra você dar dúvida de, por exemplo, justificar essa ciência, essa física quântica que a gente sabe que não precisa envolver um Deus, não precisa envolver alguém, que às vezes até é o acaso. Né? E ela fala de, assim, vontade divina, de coisas míticas, e sempre quando acontece, tem um contexto religioso no meio, mas, assim, talvez seja só a cabeça dela, pode ser que o que guia tudo isso, assim, o que essas regras todas que são meio que entregues e quem confere que isso tudo aconteça sejam, tipo, alienígenas, ou sejam humanos no futuro, sabe? Tipo, Então, você pode viajar, porque assim, ó, de novo, vendo essa velha, eu entendendo o quê? Ela é a mulher que despirocou com tanta informação, não soube lidar com isso. Certo. Então, porque até o professor de física lá, de química, sei lá que seja, quando ele dá o livro pro Donnie, ele fala, olha, né, eu não posso ele anda com continuar... aquele livro todo dia. Ele tá andando com o livro. Ele tá esperando alguém Ele não perguntar. pode, né, ele até fala, não posso continuar essa conversa, não tenho medo de perder o emprego. Então, mas eu acho um tipo também de- que essa frase que ele fala tem uma coisa de ele saber, porque assim, você percebe que tem pessoas que sabem um pouco mais que outras, assim. Tem gente que só dá um empurrão e tem gente que chega... Tipo, o escuta professor de aqui. física, ele sabe bem, ele anda com a porra do livro. E ele tem o livro e o que eu acho que ele não pode entregar o ouro. Tipo assim, o Donnie Darko tem que... A missão dele ele tem que cumprir sozinho. E aí se o cara te desse o ouro, ele não pode, entendeu? E outra pessoa que eu acho, por exemplo, eu já deixei isso complementar. Outra pessoa que eu acho que sabia mais do que outras é a psicóloga.
tem uma hora que ela fala assim, olha, as pílulas que eu tô te dando, você pode parar que são placebo, são pílulas de água. Que aí tem a ver de novo com a Não questão... fala isso na versão... Na versão do teatro, do cinema, eu também não lembro. Sério, então. Ela fala isso, são pílulas de água. E aí você vê que a água é o que faz ele ver o Frank. Então, tipo assim, o Frank já cumpriu a missão dele, ele não precisava mais do Frank. Porque, por exemplo, essa ela tira informação isso pra dele, mim, por exemplo, ela não fala isso. Então, eu tô com um filme dentro de mim, né? Uma que é interpretação diferente. São dois filmes São dois diferentes, filmes né, cara? diferentes. Então, são filmes que vistos sob óticas diferentes também. Eu mantenho o meu ponto de que o filme é muito mais legal a versão do cinema. Sim. É como se fosse assim, a gente não sabe, tem alguns mistérios da natureza, por exemplo, que eles não são explicados. Né? Eu não lembro de nenhum agora, mas vamos... sei lá, Stonehenge, por exemplo. Tá lá o Stonehenge, velho. Ninguém sabe o que aquela porra tá lá, sabe? Aí alguns vão falar... aliens, outros não sei o que lá. Só que assim, eu prefiro... eu prefiro uma falta de explicação, nesse caso, do que uma explicação mal feita. Sim. Entendeu? E por mais que seja a explicação oficial do diretor, eu acho que o filme é uma explicação um pouco mal feita. Você acaba perdendo. Eu entendo a sua opinião a respeito da explicação. Por exemplo, ouvindo ela agora, pra mim ela faz sentido. Ela só faz perder a importância do filme pra mim. Até da mensagem, até você querer... Ele acaba virando um filme do Sci-Fi Channel. Tipo, é um filme assim, podia ser um episódio... Exatamente. Vira um episódio. No Arquivo X, do Twilight Zone. E deixa de ser o filme como arte, né? Quando você buscar as interpretações e discussões, né? Então, né? Porque eu tô descobrindo agora enquanto a gente tá discutindo. Então, às vezes eu tô aqui falando, às vezes você interrompe pra contar a minha informação... Que aí, você nem sabe, você nem tinha essa informação. Não tinha essa informação e desabilita qualquer teoria que eu tô formalizando aqui do que eu interpretei. Mas eu acho, cara, que é mais legal até saber as suas teorias. Exatamente, por isso que eu falo assim, acho que o filme, acho que isso ficou claro até pra quem tá assistindo a gente aqui, que você vai teorizar menos se você ver a versão do diretor. Exato. Porque as coisas vão estar vão estar entregues. É uma brochada um pouco. É uma brochada, porque é um filme, por mais que ele vai estar mais aparado, ele pode fazer mais sentido, mas ele vai perder a força de novo da mensagem. A força da narrativa. Da narrativa, exato. E o impacto que isso causa, né, quando você sai no filme que você fala, opa, peraí que eu acabei de assistir. Não é quem, por exemplo, ele ainda tem um final satisfatório, mesmo a gente não entendendo muito, porque a gente assistiu Vício Frenético. Sim, que é um filme que parecia... Vício Inerente. Vício Inerente. Vício Frenético é do Nicolas Cage, mano. Caramba. E no Vício Inerente a gente ficou, né, com aquela dúvida, mas foi uma experiência agridoce. Certo. Cara, a gente não, sabe, nesse caso, cara, acho que a experiência é positiva se sair com essas dúvidas, né? Sim. Porque aí até quem tá buscando esse vídeo que tá assistindo agora, entendeu? Provavelmente saiu, viu a versão. Viu alguma versão? Ou descobriu que tem as versões, né, diferentes. A gente acho que já ficou claro, independente da versão que você assistiu, do diretor ou não, que ele lida com teorias de física quântica, teorias de viagem no tempo, principalmente, mas que a gente falou que ele traz elementos religiosos, mas, cara, na física quântica existe uma teoria que, se fosse possível colocá-la, né, à prova de uma maneira que testasse essa viagem no tempo possível. E a viagem no tempo, ela poderia criar alguns fatores que o filme brinca com isso, que no caso são terras paralelas, universos paralelos, ou como no caso da versão do diretor ele chama de universo tangente. Que nada mais é do que uma outra interpretação pra interpretação de Everest. Exato. Many Worlds Interpretation. É que tem gente amiga assim, você tava indo numa reta, né, pra quem entende matemática, que não sou eu, você tá indo numa reta e aí, pum, surge uma coisa aqui e ela vai tangente, é isso ou não? Na verdade a tangente é assim, você usa a força... Não, cara, lembra isso aqui, ó. É a força centrípeta e a força tangente. É isso? Não, força centrípeta, você vai girando. Você que vai prestar Enem esse ano, não ouve o Ipada. Ouve o Rod. Você tá girando até que tem força suficiente pra ela sair pela tangente. Boa! Então você tem o círculo, aquela reta aqui, ela tá tangente. Boa, é a famosa velocidade de órbita, né? Velocidade de escape. Escape. Boa! A tangente é a direção que um objeto se move para fora de um círculo. De um círculo. Boa, obrigado, né? Trouxe de... Tá vendo? Só faltou minha dança xamanística aqui, ó. Pra trazer a lembrança do Bruno, que ele sabe que é melhor, né? Define melhor que eu. Aí vai chegar uma matemática e falar, não é nada disso, você está errado. Então a gente, em vez da minha reta, é um círculo. É basicamente isso. Então tangente é tipo assim, existe uma coisa principal e existe uma então, que... Por que a gente chamaria de tangente na versão do diretor?
Porque são eventos que eles são disparados dos eventos Ah, normais. sim, é Isso, importante, é uma questão matemática. A tangente, ela toca exatamente em um ponto do círculo. Não, isso é Bem, importante. é importante pra Tem a história. ver com o negócio da Exatamente, história. por isso que traz Bom, universo Pode ser uma tangente, reta que tá vindo aqui e encostou em um ponto. Se encostar em mais de um, já é Então, uma tangente. aí faria sentido, assim, nessa versão do diretor do universo tangente, é o que diferenciou. Ou seja, daquele ponto existe um ponto, daquele ponto vai criar anomalia. Legal. Isso. E só pra deixar claro, assim, esse ponto, qual é esse ponto? Esse ponto é o ponto em que cai A turbina. porra da turbina lá na casa Isso. do menino. Isso. Então, assim, a gente tem aí basicamente dois universos no filme inteiro, que é o universo principal, que a gente só vê no comecinho, a Sim. primeira cena, antes dele dormir. Aí, quando acontece a anomalia, o filme inteiro se passa no universo tangente, certo? Pelo que eu Segundo a entendi. sua versão, Segundo a versão do diretor. A versão Mas mais é que tá, mesmo sem ser a versão do diretor, aí no final, quando ele continua de volta e faz aquela viagem no tempo maluca e volta pra cama dele, é o finalzinho que é o príncipe, que volta pro principal. Volta pro principal. Então ele tá só no que, tangente, no comecinho, o filme inteiro, aliás, ele tá no principal no comecinho, o filme inteiro no tangente, e aí depois quando ele volta pra cá, ele volta pro principal, que aí todo mundo tá vivo de novo. Isso, aí o tipo, principal, na verdade, só vai acontecer quando for destruído, e aí as coisas voltam ao normal porque ele morreu. Isso, ou porque poderia tem outro ter ficado universo, na assim. verdade. Né? Tipo, porque Como quando é que ele, tá? Eu quando acho que volta, até- A partir quando do ele- momento que quando ele manda a turbina você pra chama cima. ele de tangente, você tá dizendo que... que existe um segundo universo. Não, além disso, que ela deixou de existir a anomalia é que voltou pro normal. Porque quando a gente fala, por exemplo, se seguisse a nossa linha, que existe... ele voltou no tempo e ele... Vai saber quantas vezes, É. enfim. entendi, Porque a gente Voltou. pode... Aí vamos usar até a mesma lógica do que a gente usou no Exterminador do Futuro. Existe uma linha do tempo só. Então se você voltar no tempo e matar seu avô, você morre. Certo. Paradoxo Esse é o do famoso. Paradoxo. Do avô. Ou existe outra possibilidade. Você voltou no tempo, matou seu avô, mas você não morreu. Mas você, daquele universo, criou uma nova universo paralelo. Porque Isso. a mesma coisa, em vez de eu falar isso agora, falar outra coisa, falar infinitas possibilidades que eu podia estar falando, ao invés do que eu tô falando agora, Sim. criam universos paralelos. Sim. Star Trek 11. E aí que tá. E aí você pode ter outra interpretação de que você tem, por exemplo, você teria que ter no mínimo dois timelines. No mínimo dois. Pode ter infinitos, mas no mínimo dois. Porque nessa Aqui é o timeline. círculo. Nessa A sua Pá, outra, gente. iniciou. Do it! Do it! Nessa Just timeline, do você it! saiu, por exemplo, saiu pra matar o seu avô. Quando Just você saiu pra matar o seu avô? Do it! Do it! Yes, you can! Você saiu pra matar o seu avô, você foi pra uma outra timeline. E você pode até considerar que o destino ele é imutável nesse caso. Porque se você tem duas timelines, na primeira já estava escrito que você ia sair para matar o seu avô em outra timeline. Isso. E nessa outra timeline já estava escrito que você ia chegar aqui nesse Maktub. momento e matar um velho. E é aqui por isso a gente aleatório. justifica, até você Coisa que importante né, disso que você questiona, por exemplo, no Exterminador do Futuro, se você de novo ainda não viu nosso vídeo, por que que o Kyle Reese né, voltou no passado e é pai do amigo dele, que é o... E agora veio aí John Connor. Terminator 5, que aparentemente, né, Cagou a porra fez um toda, eu purê não sei das por onde. nossas teorias. Não. Mas, Mas, ó, enfim, né, a versão do diretor sempre cagando. Uma coisa que você falou de destino é legal porque ele tem essa conversa com o diretor dele, com o professor dele de ciências e tal. Aham. E aí ele pergunta assim, mas se Deus quer uma coisa, tipo... Esse a é o gente não tem... paradoxo do livre-arbítrio, né? Paradoxo do livre-arbítrio que o filme trata de uma forma muito interessante que aquela linha, aquele vulto que tem, aquele espectro andando pra frente, assim. Sim. E aí a gente, tipo, o que eu entendi é mais ou menos que assim, aquele é um caminho que tá todo mundo seguindo, né? Tipo, todo mundo tem... Se você consegue prever o futuro, significa que a pessoa já vai tomar uma determinada ação. Então, se a pessoa já vai tomar uma determinada ação e você tem como descobrir, então não existe o livre-arbítrio. Esse é mais ou menos o paradoxo do livre-arbítrio. Certo. E aí, lógico, as pessoas estão discutindo isso faz 10 mil anos até hoje. Não é em 10 segundos que a gente vai resolver. Exato. Antes que entre um Pô, filósofo Bruno, eu esperava nos mais de comentários. você. Pois é. Não, isso é importante. E aí ele pensa assim, mas e se eu souber o futuro e tomar a decisão de outra coisa? Aham. Você o tempo todo já ia tomar essa outra decisão, porque isso faz parte do plano. E aí essa questão do destino, né? É. Eu só achei engraçado comentar, porque muita gente não entendeu também o que é essa porra desse negócio na frente Isso das daí é pessoas. curioso, até que parece que o diretor, né, ele tirou essa ideia do John Madden, que é um comentário, tipo o Galvão Bueno do futebol americano, dos anos
70 lá. Pra você que jogou Madden na NFL, Exato, por causa é dele. por causa disso. Então, sabe quando tem na TV que aparece aqueles xizinho e aí o jogador vem pra cá? Isso. Tipo, o cara fala, ó, o jogador vai vir pra cá e esse vai vir pra cá, preste atenção. Aí ele dá o play no vídeo. Aí o carinha sai correndo em cima da linha. John Madden, predestinação. Exato, ele tirou daí, porque tipo assim, a pessoa meio que Você definiu tá a passando rota. pra- Exato, você tá vendo do ponto A agora ao você ponto segue B, o como que ele vai negócio seguir. Eu comentei isso quando a gente tava discutindo um pouco dessa parte. Sim. Não sei se ficou claro, acho que agora ficou mais claro ainda. A Mais gola, ainda, é. acho que eu falei meio cebolinha. A gola flango, show flango. Exato. Exatamente. Tá feliz? Então, uma coisa interessante que eu acho que assim, o filme inteiro, enquanto você vai entendendo, ele é muito ágil na forma de te mostrar o que você precisa saber e te deixando querendo saber mais e te explicando e te recompensando de vez em quando. Certo. E no final, por mais que assim seja toda essa maluquice, ele te entrega um plot twist íntegro e que Certo. ele te deixa pensando de E verdade. intrigante também. Intrigante. É um final suficiente, né? É, Assim, sim. ele não vai responder tudo, Sim. ele é suficiente, mas ele vai te Exceto a deixar... versão do diretor E que ele tem as responde camadas. tudo, E ele do tem as, jeito meio bosta. ele tem as camadas Eu que. não vou parar de bater na versão do diretor aqui. Why, you little cry? Just you! Stop! He's already O dead. diretor vai entrar no Periscope aqui pedindo desculpa. Ele tem que pedir desculpa pela caixa, que porcaria de filme. E assim, durante o filme você tem as camadas suficientes pra você ir inventando coisas na sua cabeça, você se mantém ocupado, você, É verdade. você tem símbolos e conversas e Uhum. coisas pra você tentar entender e você é estimulado intelectualmente durante assistir o filme Sim. e depois do filme também. A explicação em si tira um pouco de muitas coisas que você teoriza na sua cabeça e que você gostaria que fosse melhor, né? Mas eu acho que o filme em si, um dos grandes méritos dele é de te entregar uma coisa bacana, assim. Quando você assiste, você gosta. Você sai Não é satisfeito. um filme É, ruim sim. que tem um final louco e aí você gosta por isso, né? Sim. Exatamente. E se você assiste a versão que não é do diretor, nem tem esse ponto negativo do over-explanation, sabe? Da verdade. super explicação. Você bola aí a sua teoria na cabeça. Tem gente que não gosta desse tipo de filme, né? Um filme que não fica tudo explicado tintim por tintim. Se você talvez olhar nas entrelinhas, você consegue enxergar uma explicação, assim como eu o Rod, por exemplo, a gente assistiu a versão do cinema e enxergou uma explicação bem longe da que era a real, digamos assim. Porque Mas a eu ainda real acho não que tinha- dentro da lógica do filme, a nossa explicação faz sentido, né? sim. E o filme ele tem os seus méritos técnicos também, né? Não só a narrativa que, mano, a gente falou 40 minutos já só do roteiro do filme, da história, como que se procede, mas o filme ele tem méritos técnicos muito bons, né? Por exemplo, a montagem, a fotografia. A montagem ela é muito ágil, isso eu acho interessante. Uma cena que acho que é bem emblemática do Donnie Darko é quando mostra o high school, a escola, você vê que é um plano sequência, ou seja, é uma tomada que a câmera faz sem Bruno, o que é cortes. plano sequência pra vocês? Aulinha de cinema. Pra quem não conhece, o que é um plano sequência, né? O plano sequência é a famosa cena sem cortes, né? Que o pessoal fala por aí. O nome técnico é plano sequência, que é o quê? É uma tomada da câmera, passando por vários lugares, né? Fazendo um traveling. O que é o traveling? É o movimento da câmera sem corte e as coisas acontecendo enquanto a câmera tá ali rodando. Isso te dá uma sensação de imersão, né, naquela cena. Porque fluidez, né? fluidez, porque é como a gente vê a vida real. E A posição nossa vida é muito geográfica, forte. né? Você entende como é que funciona a Isso. escola, tem o recreio e tal. Isso. Cara, tipo, na sua cabeça aquele universo E construído o de A uma forma legal dinâmica mais... de colégio tá muito bem definida nessa Mas cena. esse É legal, é o cara, ponto. pra isso. Eu acho que esse é o ponto. É um filme de 2001. E ele tá querendo retratar um high school dos anos 80, do fim dos anos 80, de 88, mais precisamente. E assim, o que ele poderia fazer? Ele poderia jogar lá uma ceninha do cara chegando e fechando o armário na cara dele. Aquele clássico, né, dos filmes do John Hughes, que não são ruins, são muito bons também. Foram filmados na época, isso tem uma diferença. Mas o filme de 2001 querendo mostrar 88, então ele coloca aquele plano sequência ali. Você já em 30 segundos, Com uma musiquinha dos com 80. uma Fora música Tears for Fears, no né? fundo, Tears for Fears, Head Over Heels, que o clipe se passa dentro de uma biblioteca de uma escola, um negócio assim. Então, assim,
aquela pequena sequência ali de, sei lá, 1 minuto, talvez nem isso, já mostra os principais personagens, mostra o Patrick Swayze, mostra o professor de física, mostra o Drew O Barrymore. comportamento de cada fica muito claro, por Fica isso que a muito dinâmica ali do claro. colégio e dos personagens em si, até desse Middlesex aí, Middlesex. High School aí, fica muito claro. Exato, e numa ceninha muito econômica, muito bem feita. A trilha, como você falou, né? A trilha, cara, ela evoca os anos 80 de um jeito absurdo, assim. Eu não vivi nos anos 80, eu tinha 4 anos quando ele acabou. Mas só deixar claro que assim, toda a trilha sonora, por mais pop que ela possa ser no filme, e às vezes mais instrumental, cara, tudo é escolhido pelo diretor, assim. Tem um propósito, né? Assim. Por mais que não possa ser o diretor, ela existe com um propósito de ajudar a contar a narrativa. Então, não é uma música jogada. Porque nem você contou que a música que abre o filme tem Bunny, que é coelho. Echo and the Bunnyman. Cara, não foi uma coincidência ali. Tem, né? A gente sabe disso. E tem uma cena com um coelhinho também dentro da escola, que a professora passa um desenho e tal, e aí eles ficam discutindo e tal. Bacana. Então, aí tem, por exemplo, Echo and the Bunny. Primeiro que assim, eles escolhem bandas do movimento do pós-punk, né, dos anos 80, que também é o New Wave, que tem aí Tears for Fears, o famoso Tias Fofinhas. Tias Fofinhas. Enfim, tem outras bandas. Aí tem Echo and the Bunnymen, que é um grande representante dessa época. Colocam a trilha. Echo and the Bunnymen, né? Tem a ver. O Tears for Fears, que também ele aparece depois dessa cena. No fim do filme existe uma versão de uma música do Tears for Fears que foi feita para esse filme, né? Uma versão diferente de Mad World, né? De mundo doido, mundo louco. E eles estão nesse universo que as coisas estão dando errado, né? Seja na versão do diretor, que é de fato um universo paralelo, ou na nossa interpretação, que é uma decorrência ruim do que já está acontecendo, que depois ele vai voltar no tempo, enfim. Então, Mad World. E tem uma outra música muito emblemática que aparece no final, que é a música do Joy Division, que é o Love Will Tear Us Apart. Né? Quando ele está com a menina, que ele realmente, acho que não sei se eles transam ou se eles sobem pro quarto, não sei. Que toca o Love Will Tear Us Apart, né? O amor vai nos separar, né? Esse é o tema da música. Eles rasgaram ao meio. Exato. Inclusive esse é meio que um hino do movimento gótico, do começo do movimento gótico, que foi o pós-punk, virou o movimento, né? O movimento dark, gótico e tal. E essa música é um símbolo não só pela própria letra, o próprio clima da música é um clima muito pesado nessa música, encaixa muito bem com o tema, porque eles estão numa festa nos anos 80, ou seja, eles estavam tocando Joy Division naquele momento, naquela festa. É um som, portanto, diegético, né? Que pra quem não sabe é um som que está dentro do universo do filme, ele está tocando lá no filme na hora, né? E olha só, o Joy Division ele tem uma carga emocional muito grande, porque assim, é uma história muito conhecida, né? Do vocalista que ele se matou enforcado. É uma história que é bem famosa aí no círculo do... Não, no círculo do gótico, enfim. Como chama o vocalista? É o Ian Curtis, se eu não me engano. E assim, foi a banda que depois deu origem ao New Order. Né? O vocalista morreu, eles fecharam a banda, falaram, não, a gente não toca mais como Joy Division, criaram uma outra banda sem o vocalista. Então assim, ficou muito marcado isso, né? E o diretor, em 2001, ele sabe de tudo isso. Exatamente. Então ele fala, porra, em 88, quando a gente tava ouvindo a música, eu não sei, tá? Eu não tô batendo datas aqui pra saber se o vocalista já tinha morrido, eu não sei. Mas assim, ele sabia em 2001 a força que essa música tinha pra ele colocar na cena mais importante do filme, que é o catalisador, que é a hora que a menina morre. Então veja só, ele só com a trilha sonora ele consegue ambientar na época de forma sensacional. Eu pessoalmente eu sou muito fã da música dessa época, então pra mim, isso daí é um negócio muito pessoal, mas pra mim deu um gosto a mais no filme, começa a tocar as músicas que eu fico cantarolando. Muito bom, toda a música que você gosta. A música que você gosta né? Dentro de um filme, exato, muito bom. E tem todo esse contexto de letra, né? Eu acho que não até foi jogado, não foi assim, eu gosto muito dessa banda, vou colocar aqui. Exato. Pô, tem outras músicas que falam de amor, de amor que deu errado, só nos anos 80, só no New Wave, tem uma porrada. Por que ele pegou a do Joy Division, que é um símbolo do gótico, pra colocar na cena final? Então assim... Aí você vê que New Wave tem a onda, que tem a água também. Tem tudo até os nomes do movimento. Mas cara, não tava esperando essa aulinha de história da música aqui, dos movimentos de música. Viu só? A gente vai ter que fazer um curso, não só de cinema, mas fazer um curso de história da música. De história da música também. O único problema, o único pecado que eles cometeram
trazer 1988 em vida é que foi o ano em que tinha Duro de Matar nos cinemas e e eles foram não citam. assistir Evil Dead. Evil Dead. E, cara, e ao mesmo tempo tava passando A Última Tentação de Cristo. É, Ou seja, ele é verdade. de Salvador. É. E ele se sacrifica, será? Dependendo Exatamente. da É. interpretação que você É, tiver. Faz sentido. Não... Verdade. E a menina dorme no Evil Dead. Tenta dormir no Evil Dead, né? Cara, Não, você não sabe faz que o não. Evil Dead, ele queria ter usado outro filme, não lembro qual filme de terror agora, mas aí Sam Raimi ficou sabendo e liberou cenas pro... Sério? Legal, Ele né? liberou cenas do Sam Evil Dead Raimi falando, mano, brother. usa aí. Porque Porra, bacana, o cara não tinha grana, mano, pra bancar os direitos pra passar um filme, cenas de né? outro filme. Porra, muito legal, cara. Então, Palmas pra Sam Raimi. Sam Raimi Sam Raimi merece muitas Muito bom. palmas. Evil Dead, filmaço. Filmaço, Filmaço porra. do trash, do terror aí. Hail to the King, baby. Hail to the king, baby. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Tias fofinhas! Mostra pra gente se chegou até o fim desse vídeo. Exato. Você acompanhou tudo aquilo que a gente discutiu, tudo que a gente falou. 37 horas de teorias. Tô até, não tem mais palavras pra sair dessa boca de tanto que a gente... Recebe! de tudo que a gente falou. Então se você tem, agora já é um pedido, se você tem uma teoria sua, se você quer falar o textão. seu, você tem que mandar aquele texto enorme. Eu com quero as palavrinhas, hein? Uma Não me palavrinha, esquece uma as palavrinhas. Eu quero senão- textão É. com tias fofinhas no Aqui meio. a gente não quer testículo, é textão. Sem testículo nesse vídeo aqui. É. E mais um pedido. Se você assistiu a versão do diretor e a versão do cinema, escreva aí. Prefiro a versão... Boa, exatamente. Com as põe a hashtag na palavrinha na dúvida. Tias fofinhas. Tias fofinhas, não vai esquecer, hein? Exatamente. E se você está ouvindo o podcast, você pode acessar o vídeo no canal Os Bons Companheiros, é só entrar em osbonscompanheiros.com que a Exato. gente tá lá. Queria mandar um abraço pro pessoal que acompanhou essa gravação pelo Periscope. Isso. A gente fez um streaming ao vivo aqui. O É, pessoal comentando e mandando coraçõezinhos. coraçãozinho, manda coraçãozinho. Coração? Cadê o coração, pessoal? Porque, Tá mandando vários. ó, vários. Olha só! E é legal assim que se você seguir a gente no Periscope, procurar lá Os Bons Companheiros, que você vai poder assistir os Bons Companheiros Ao vivo. né? Sim. E tem uma coisa muito legal que eu vou dar especialmente pra quem quiser. Oi, eu quero. Pra quem quiser. Eu vou dar pra quem quiser. Vai dar pra quem quiser. Se você quer um desenho do Imperator explicando as dimensões em Esse aqui é um PDF, desenho, eu consigo, ó. Tá, pede, fala o seu. entre osbonscompanheiros.com/Donidarko, que você vai ter lá uma página que você vai colocar seu e-mail, eu vou te mandar seu e-mail, exatamente essa explicação, tipo um infográficozinho. Agora, se você quiser um desenho do Rod, desenhando a cara do Imperator, acesse o Twitter do @cinemabc e cita lá @Rod_Parra e põe a hashtag Tias Fofinhas, quero um desenho. Tias fofinhas querem um desenho. É. Boa. Tá? São muitos passos, né? E se Mas você além quer um disso, desenho... Não, mentira, são os dois. São os dois, tá. Eu faço desenho na cara do Empada com dedicatória. Boa. Boa! Excelente. E você também pode ser avisado de quando a gente for lançar episódio novo do making off desse episódio. Lá, se você entrar lá no osbonscompanheiros.com/Donidarko, você também vai receber o making off desse episódio que a gente vai te mandar especialmente pra você. Isso. Sim. E os bons companheiros.vip também. E se você entrar no osbonscompanheiros.com/VIP, você também vai receber Tudo isso e muito mais. e muito mais. Exato. Mas peraí, eu gastei todo o meu dinheiro assinando um serviço de streaming. Como é que eu assino esse VIP? É de graça. Pô, até pra você que assistiu Donnie Darko em Standard Definition, na razão de aspecto errada. Do Netflix. Não pode falar marca. Chutando os patrocínios pra fora. E lembrem-se... Ao assistir bons filmes, Que seja com bons bolheiros. bom bolinho. Tá um calor bizarro aqui. Não queiram saber.